Graça e paz, amada mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. O Espírito da Verdade vos conduzirá a toda verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Damos as boas-vindas a todos vocês que estão conosco já nesta hora. Você que está chegando agora, você que já está conosco há alguns anos, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de se inscrever no nosso canal IPB Canoas, não deixe de compartilhar esses links, esses estudos que certamente têm edificado a sua vida, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não voltará vazia. E no que nós temos feito semanalmente aqui na Tarde das Mulheres, nada mais, nada menos do que nos debruçar nas Escrituras e observar aquilo que o nosso Pai deseja que nós aprendamos. O público feminino tem sido abençoado através da Tarde das Mulheres e nós agradecemos ao Senhor por mais um ano que está quase findando e por ter você conosco, quer seja agora, aí no chat, ao vivo, quer seja depois, onde a nossa audiência ainda é muito maior, né? A grande maioria nesse horário está trabalhando, mas elas entram depois, assistem, compartilham também, bem como você. Então todas vocês são muito queridas e bem-vindas, sempre, sempre no nosso meio. Já tenho feito algumas vezes um convite mais que especial para você. Qual é, Cíntia? Encontro de casais na Serra Gaúcha. Casamento não vem pronto, não tem receita de bolo pronto para casamento. Eu acho que você deve entender o que eu estou falando. Casamento se constrói como, Cíntia, se o mundo está dizendo tanta coisa? Se constrói à luz das Escrituras. Temos já desenvolvido há mais de 26 anos, juntamente com meu esposo, esse trabalho com casais. Desde quando casamos, iniciamos por uma necessidade própria e no decurso dos anos temos aprendido a trabalhar, a dar palestras, estudos, e nesse final de semana de setembro, último final de semana, se Deus nos permitir, estaremos na Serra Gaúcha para mais esse encontro. E você é o nosso convidado especialíssimo, né? O último módulo do meu mestrado agora desse ano foi exatamente sobre aconselhamento para casais. Uma semana inteira, um conteúdo riquíssimo. E eu não quero deixar de passar esse conhecimento para vocês. Queria dar um abracinho especial em vocês presencialmente. E além dos estudos, nós teremos um final de semana em um hotel, lazer, descanso, passeio pela Serra Gaúcha, que você que não conhece pode esperar, porque ela é simplesmente linda e bela. E você que conhece já sabe os pontos maravilhosos e turísticos para poder ir, não é? Então, não deixe de participar. Se tiver interesse, faça contato pelo WhatsApp 0519 8111 9571, tá bom? Incentivando sempre, 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 o foco maior é que cada uma de nós cresçamos em espiritualidade. E você, para crescer em espiritualidade, não pode deixar de ter uma caminhada bíblica com o Senhor. Uma Bíblia que traz os estudos diários, mensagens cristocêntricas, com plano de leitura diário e anual. Explicação de cada capítulo da Bíblia, produzida pela graça de Deus, pelo nosso reverendo Daniel Alves, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Você não pode começar o ano, você não pode passar o Natal sem ter esse grande instrumento do Senhor em suas mãos. Faça contato, se assim você desejar, crescer nesse novo ano. Eu lhe garanto que no final do ano você vai estar com muito mais conhecimento da palavra de Deus. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Quando você dividir o valor dela, você vai ficar impressionada. Você vai pagar centavos, míseros centavos, para se alimentar espiritualmente. São 365 dias, mensagens diárias, iluminadas pelo Senhor, para que traga crescimento para a sua vida. Não deixe de adquirir, faça a divulgação aí na sua igreja local, onde quer que ela seja, quer você seja batista, assembleana, presbiteriana. Nós temos várias mulheres aqui que nos acompanham de várias denominações, então não deixe. Católica, esse é um instrumento maravilhoso para que você tenha aí na cabeceira da sua cama e principalmente seu coração, mas não fique só para você. Compartilhe, presenteie, divulgue na sua igreja. Nós queremos mandar caixas e mais caixas de Bíblia, da caminhada bíblica,
para vocês. Seja uma parceira nossa, parceira de missões, e certamente o nosso Deus se alegrará. Então, faça contato aí, 051 9 81 11 9571. Não deixe essa oportunidade passar. E por falar em caminhada bíblica, eu já quero compartilhar um dos textos da caminhada bíblica. Nós já encerramos agora no Dia da Bíblia, a 8ª caminhada bíblica, para quem começou conosco desde o início. Mas como é que acontece ela? Agora, no primeiro domingo de janeiro, nós começaremos a 9ª caminhada. Talvez para você seja a primeira, mas não tem importância. Começaremos juntas e terminaremos juntas. Quando é que a gente termina, Cíntia? No Dia da Bíblia. Recém terminamos agora, quando completou no segundo domingo de dezembro o Dia da Bíblia. Lemos a Bíblia inteira em um ano. Você não pode deixar de ler a Bíblia inteira. Ela vai te deixar mais fortalecida. Ela vai te dar o real caminho para a felicidade, que é Jesus Cristo. Mas mesmo tendo terminado, eu gostaria de compartilhar um dos capítulos da caminhada bíblica que se encontra em Apocalipse, capítulo 18. Diz assim: o mundo com seus valores corrompidos é descrito não mais como uma meretriz, conforme nos diz no capítulo 17. Mas sim como uma cidade devassa e imunda, como foi a Babilônia, que se corrompeu demasiadamente e foi abatida por causa da sua arrogância e pecaminosidade. Assim, o glamour deste mundo, com todas as suas paixões e concupiscências, cairá repentinamente sobre a ira de Deus. Tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegará o teu juízo. Os admiradores desse mundo chorarão e se lamentarão. Capítulo 18, verso 9. Dizendo, em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Capítulo 18, 17. Mas os crentes em Cristo se alegrarão com o juízo de Deus. Capítulo 18, verso 20. Pois será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. Capítulo 18, verso 21. Este mundo sob o domínio das trevas seduziu e controlou milhares de pessoas, mantendo-as cativas em seus muitos pecados, opondo-se ferozmente contra a verdade da palavra de Deus e perseguindo os cristãos. Deste mundo Deus nos arrancou e abriu os nossos olhos, libertando-nos das cadeias do pecado e nos tornou filhos de Deus. Não devemos cobiçar as coisas deste mundo, pois tudo isso passará. Devemos nos santificar e anunciar o Evangelho no mundo, na esperança de que, assim como um dia Cristo nos arrancou daquela escravidão do pecado, arranque seus eleitos que ainda estão lá, para que quando o justo juízo de Deus chegar e destruir este mundo, estejamos junto ao Cordeiro, alegrando-nos nele, por tão gloriosa salvação. Viu como é maravilhosa? O entendimento, a reflexão, a caminhada bíblica de cada dia e de cada capítulo, você não pode deixar de adquiri-la. Vamos lá então agora para o nosso estudo, nosso tema de hoje. Nós já temos estudado uma série que já tem aí pelo menos uns 6 temas abordados na nossa playlist. Quando você entrar ali, PB Canoas, você pode ir lá na playlist que você vai ter vários temas, várias séries com o alvo de atingir o público aí feminino, né? Essa última agora denominada Ídolos do Coração. E o tema de hoje é: você sabe quem Deus é? Nós estamos falando de ídolos. E a gente sabe que Deus não divide a glória dele com ninguém. E nós, como seres humanos, criamos muitos ídolos no nosso coração. Mas a minha pergunta hoje é: mas você sabe quem Deus é? Quem é esse Deus da Bíblia? Vamos aprender hoje um pouco mais sobre ele e o que acontece no nosso coração. No livro de 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, nos diz assim: serve-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor examina todos os corações e conhece todas as intenções da mente. Já parou para pensar? Sabe tudo isso que você não tem coragem de falar para os outros? Sabe tudo isso que passa na sua mente?
Deus conhece. Ele sabe a intenção do nosso coração e tudo que se passa na nossa mente. Aliás, Deus está muito mais preocupado com as motivações do nosso coração do que com as ações ou a conclusão da ação em si. Então devemos trabalhar, devemos servi-lo? Sim, mas com a motivação correta, para que o nome dele não deixe de ser engrandecido. E como é que funciona essa graça de Deus em nossa mente? Então, cabe à mente instruir as afeições acerca do amor de Deus e treinar ou ser treinada para escolher o que de fato é correto. Eu já venho falando, pontuando aqui para vocês, de que todos os dias nós precisamos fazer escolhas. E o nosso desejo é que você tenha decisões acertadas, que as suas escolhas sejam escolhas bíblicas. Se você já está no patamar, que já saiu lá do ruim, porque suas escolhas eram sempre péssimas, ruins, você já saiu dali, já está no estágio chamado bom. Agora o nosso desejo é que você saia do bom, vá para o melhor, que você saia do melhor, vá para o ótimo, que você saia do ótimo, vá para o excelente, que a sua vida seja santificada. Isso é santificação, isso é o processo que Deus trabalha em nós, para que a nossa mente a cada dia se torne mais parecida com o de Cristo Jesus. E quando eu falo em mente, a sua mente vai sempre incluir pensamentos, crenças, memórias, entendimentos, julgamento, discernimento e até mesmo a própria consciência. Ela vai sempre agir, a nossa mente, como que um guarda ou um vigia que te protege da ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Nós temos, meninas queridas, muitas mulheres que estão em nossas igrejas há muito tempo, mas que são ignorantes no que diz respeito ao conhecimento bíblico. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos instrua através da sua palavra. E o programa Tarde das Mulheres está aqui como instrumento do Senhor para este fim. Então, esta mente, ela precisa ser protegida. Do que, Cíntia? Não simplesmente do pecado em si, mas do engano e da incredulidade, porque o engano vai fazer você criar os seus próprios ídolos do coração. Meias verdades não é uma verdade bíblica, não é? O politicamente correto não se aplica aqui para nós. Toda verdade é verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela é única e ela é revelada através das Escrituras. Então a gente precisa saber quem é esse Deus. E a gente só vai saber através de uma caminhada bíblica, não tem outro caminho, não existe nesse mundo outra opção. Somente através das Escrituras, porque Ele se revelou a nós. E a revelação de Deus, ou as Sagradas Escrituras, é como que se fosse um balbuciar do nosso Deus para nós, que somos tão meninas na fé, tentar entender quem Ele é. Então eu pergunto de novo, você sabe quem é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar? Ele vai sempre se deixar revelar através da única revelação, que é as Sagradas Escrituras. Nós não precisamos de outra. Ela nos é suficiente. O Senhor já se revelou através da Bíblia. Toda a revelação de Deus está contida ali. Então, ignorância no sentido de falta de conhecimento da vontade de Deus e engano a respeito de quem é esse próprio Deus ou da natureza de Deus são duas importantes causas que muitas vezes levam o seu coração à idolatria. Se não tivermos a consciência de que Deus tem o desejo de ser o foco da nossa adoração, ou o único que deve ser adorado, ou se tivermos um conceito mais errado a esse respeito, nós estaremos muito mais propensas a crer em ídolos fabricados por nós mesmos. Vocês lembram que eu já contei a história de Raquel, quando ela roubou um ídolo, um poste ídolo escondido do seu pai? Ídolo que é ídolo não se carrega na mão. Ídolo que é ídolo, Deus que é Deus, nos carrega. Não nós que o carregamos, não faz sentido a gente pegar um pedaço de madeira que o próprio homem criou, um pedaço de gesso, uma imagem qualquer e carregar achando que nós estamos adorando esse ídolo, né? Ou esse Deus, ou essa deusa. Não. O nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, Ele é quem nos carrega. Nós não precisamos levá-lo.
Então Deus deseja nos instruir acerca da verdade bíblica. E eu e você precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ilumine a nossa mente, que guarde a nossa mente contra esse secularismo e as falácias ou as falsas doutrinas que são ditas nesse mundo. Não se engane, toda heresia sai da própria Bíblia. Então você precisa cuidar aonde você está congregando. Você precisa estar em uma igreja que esteja mais perto da palavra de Deus e não necessariamente mais perto da sua casa. E se você tem esse grande benefício, valorize, porque já não são em todos os ambientes que a gente tem um alimento espiritual consistente, um sermão bem elaborado, onde se estuda o original dele, no grego, no hebraico, a língua que é preparada com todo cuidado, amor e zelo, não apenas em um tempo ali onde se estuda, mas através da sua vida e do seu caráter. É assim que se prepara um sermão. A teoria e a prática, para que as ovelhas, as pessoas sejam alimentadas e saibam quem é esse Deus maravilhoso. É bem verdade, amada mulher, que sem a graça divina, nós jamais entenderemos o significado ou a importância da palavra de Deus. Talvez quando eu esteja falando isso para algumas pessoas que estão me ouvindo, não faz sentido. E eu compreendo porque não faz sentido. Não faz sentido porque os seus olhos ainda espirituais ainda não foram abertos pelo próprio Deus. E a minha oração é que Ele faça essa transformação no seu coração através do Espírito Santo de Deus. Para outras, vai cair como algo assim maravilhoso, porque, nossa, é para isso mesmo que eu estou aqui. E eu preciso saber quem é esse Deus. Tenha convicção de uma coisa, Deus nunca nos abandonou e nem vai nos abandonar. E nem espera que nós obtenhamos entendimento por nossa própria conta. Tudo que nós aprendermos, tudo que nós soubermos para ensinar, não é para que o nosso gabarito, não é para que o nosso nome apareça, mas é para que o nome dele seja engrandecido. É ele quem tem interesse de se mostrar, foi ele quem se revelou a nós através das Escrituras. Por isso eu e você não podemos desperdiçar a caminhada bíblica, a leitura diária, a vida de piedade, a vida de oração, a vida de conhecimento da Bíblia. Você pode ler bons livros, mas você nunca pode substituir a leitura da Bíblia por qualquer outro livro, por melhor que ele seja. A palavra de Deus deve estar dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, todos os dias. O culto doméstico deve ser trazido de volta, em volta da mesa, com os filhos. Talvez você diga assim, mas Cíntia, meu esposo ainda não é cristão. Então comece você a fazer. Mas Cíntia, meus filhos já casaram, estão fora de casa. Faça com seus netos, recupera o tempo perdido. Ainda dá tempo, ainda tem oportunidade para você fazer. Creia nas possibilidades de Deus. O Espírito da verdade vos conduzirá a toda a verdade. Foi o versículo que eu comecei hoje o nosso programa Tarde das Mulheres, que se encontra lá em João, capítulo 16, verso 13. Somente, amada mulher, quando nós conseguimos enxergar Deus ou ver Deus como Ele de fato é, nós conseguimos crer nas possibilidades dele e abandonar os postes ídolos do nosso coração. Enquanto isso, nosso coração nos engana. Enquanto a gente não perceber quem de fato Deus é, nós iremos até estar no meio eclesiástico, mas seremos um filho pródigo, tanto quanto aquele que saiu. Embora a palavra seja completa a respeito de Deus, tudo que Deus quis dizer sobre ele encontra-se nas suas sagradas escrituras. Por isso nós precisamos amar, zelar, priorizar, desejar, assim como o salmista diz, né? Salmo 119, verso 97 diz, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, todo dia. Aliás, esse é exatamente o valor da Bíblia da Caminhada, baseada nesse versículo da palavra de Deus. Então você não pode tratar a Bíblia, as Sagradas Escrituras de qualquer jeito, porque se você não buscar o conhecimento através do próprio Deus, você jamais vai saber quem Deus é. Precisamos da iluminação espiritual na pessoa bendita do Espírito Santo,
para poder compreender as verdades do Senhor e saber então quem Deus é. Porque senão nós vamos criar Deus à nossa imagem, assim como o ser humano normalmente faz. A idolatria é um pecado que começa lá na mente, lá nos nossos pensamentos, nas nossas crenças erradas, nas nossas opiniões, nos nossos achismos, nas nossas fantasias. Ah, por que você faz isso? Eu faço porque eu acho que... Essa não é a resposta de uma mulher que tem fundamentação bíblica. Eu faço isso porque a palavra de Deus me diz isso em tal lugar, e aí mostra a referência bíblica. Ou então, eu não faço isso porque a Bíblia não me autoriza. Simples assim. Estão entendendo? Por isso que é importante, porque nós temos um dia inteiro, 24 horas por dia, para tomar decisões, para fazer escolhas. E as nossas escolhas devem estar respaldadas na Bíblia. Inclusive para onde você ir, qual programação você vai ter. Tudo, a sua vida espiritual é o centro, é o cerne de toda a sua vida. É como se fosse uma grande pizza, onde ela é o miolinho e ela interliga, ó, vida secular, trabalho acadêmico, emoções, está tudo interligado. E a vida espiritual é uma só. Não tem como você ser uma cristã lá na igreja e na sua casa ninguém vê Cristo. Tem alguma coisa errada? Estamos sofrendo de uma esquizofrenia espiritual. Alucinações visuais, orais, não dá. Até mesmo imaginário, né? Então, ideias erradas a respeito do caráter de Deus vai gerar idolatria. Você está entendendo o que eu estou falando? Conceitos errados a respeito de Deus vai gerar idolatria. Se imaginamos um Deus que pode ser manipulado conforme os nossos caprichos ou os nossos desejos, você vai criar um ídolo para esse fim. Se nós imaginarmos um Deus que funciona como uma máquina de vender refrigerante sobre o princípio do prisma cristão, você vai adorar um Deus falso, você vai criar um Deus para ele. Que é a teologia da prosperidade hoje, né? O que nos diz? Não, determine, ou então melhor, determine, você é isso, você é aquilo, você precisa determinar. Ou então a linha positivista, você precisa dizer que é energia positiva, enfim. Meninas, se fosse isso que a Bíblia ensina, era só você repetir daí várias vezes. Por exemplo, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Você ia passar o dia todo, eu sou rica, você não trabalha. Eu sou rica, eu sou rica. Você é rica porque se você ficar falando o dia inteiro que você é rica, você vai estar com o bolso cheio de dinheiro? Ou então, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, porque riqueza não significa dinheiro, né? No nosso conceito bíblico, mas eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Não é assim que funciona, você sabe que não é assim. Se você imaginar um Deus que tem prazer em nos castigar, Deus é justo, mas Ele não tem prazer em nos castigar, Ele não deseja isso. Só quando nós somos obedientes, assim como os pais fazem com os filhos, nós criamos um Deus falso. Então, nós precisamos aprender quem é esse Deus. O nosso Deus, o Deus que a Bíblia se revela, o Deus que a Bíblia mostra, é um Deus santo e misericordioso. Santo, santo, santo. Isaías já nos diz. Santíssimo, dá a ideia de santidade, mas é santíssimo, é extremamente santo. Ninguém é capaz de olhá-lo, de vê-lo, a sua glória resplandece. Nós somos fulminados se nós simplesmente chegarmos de qualquer jeito diante do Senhor. É por isso que Ele nos vê através da pessoa de Cristo Jesus. É por isso que Ele tem interesse em nos perdoar. É por isso que é importante eu e você conhecermos as verdades bíblicas, para não carregar a culpa, para não carregar esse peso que você leva, que tem lhe deixado deprimida, que tem lhe deixado ansiosa pelos seus próprios erros, porque Satanás é assim. Ele vai sempre te dar boas coisas, desde que ele roube a melhor parte. Ele vai sempre fazer o contrário, dizer para você que o amargo é doce, que o doce é amargo. Mas as Sagradas Escrituras não são assim, ela não é assim. E ela pode transformar a nossa vida.
Então nós precisamos ter o cuidado de adorar esse Deus maravilhoso conforme ele se apresenta nas Escrituras. E aí você pode dizer, mas Cíntia, então como ele é? Me dá aí algumas qualidades ou atributos de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 6,4 que ele é o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Não há outro Deus além do nosso Deus. Se você adora a Deus e mais outras pessoas, ou a Deus, outros postes ídolos, Deus e a sua mãe, não. Deus é Deus, ele é o único. Leia depois Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ele é infinitamente perfeito e puro. Já parou para pensar nisso? Mateus capítulo 6, 48. Infinitamente perfeito e puro. Um Deus infinito, um Deus puro, que ama a mim e a você. Isso não te constrange, amada mulher? Isso não te constrange a você querer e desejar? Se o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, isso deve incomodar o seu coração para que você não viva de qualquer jeito. Ele é invisível, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ele é imutável, Tiago, capítulo 1, 17. Ele é eterno, Salmo 90, verso 2. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas e ele é o Todo-Poderoso. Veja que eu estou trazendo para você que está chegando agora atributos de quem é o Deus da Bíblia, para ver se você consegue entender que estamos falando a mesma linguagem. Porque quando eu falo de Deus, e o nosso tema hoje é você sabe quem Deus é, eu quero mostrar para você o Deus das Escrituras. Ele é um Deus sábio, Romanos capítulo 6, verso 27. Aliás, ele diz, e quem quer sabedoria, peça a Deus que ele dá, de graça. Ele faz descer do alto. Ah, minhas amadas meninas, o nosso Brasil será outro, o seu estado será outro, a minha cidade será outra, a minha igreja será outra, quando nós tivermos mais mulheres sábias, ao invés de mulheres murmurentas, ao invés de mulheres encrenqueiras, ao invés de mulheres bisbilhoteiras, ao invés de mulheres que ficam difamando a vida dos outros. Não convém, se você sabe quem é esse Deus, a continuar vivendo assim. O Deus da Bíblia é um Deus santo. Isaías, capítulo 6, verso 3. Um dos textos bíblicos diz assim, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Moisés teve uma aparição, ouviu o próprio Deus, uma teofania, onde a sarça se queimava e ela não se consumia. Aliás, essa é o símbolo da nossa amada igreja presbiteriana, né? A sarça, que alguns confundem com repolho, mas é a sarça. É através dessa imagem e o significado dela mais profundo, dizendo que ali se encontra a presença do nosso Deus. O nosso Deus é apresentado nas Sagradas Escrituras como um Deus amoroso, João capítulo 4, verso 8. Mas ele também é apresentado nas Escrituras como um Deus justo, Salmo 37, verso 28. Embora essa lista esteja bem pequena das qualificações ou os atributos do nosso Deus, ela nos ajuda a pelo menos ter uma ideia de quem Deus é. É esse o Deus que você serve, amada mulher? Se nós conhecemos um Deus que é tão amoroso, não precisaríamos ver mais amor na vida das mulheres? Não desejaríamos que as mulheres fossem mais amorosas, mas um amor sacrificial, um amor abnegado, que demonstra uma fé operosa. O tema do nosso quadriênio é agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior destes é o amor. A Bíblia diz que sem amor de nada vale. Você não precisa fazer nada se você não tiver amor. Deus não irá abençoar. O amor é a essência, é a motivação correta que me leva a fazer algo. É bem diferente de nós, não é? Esses atributos que eu passei, segundo as Escrituras do nosso Deus. É bem diferente de nós, não é mesmo? Se adoramos a um Deus a quem... se nós adoramos a um Deus que é diferente desse, nós não estamos adorando o Deus da Bíblia. Isso é muito sério, porque você pode estar iludido, o seu coração pode estar lhe enganando. E mesmo que você esteja dentro
de alguma igreja, você pode estar iludida. Se aí onde você congrega as escrituras não é pregada de forma fiel, você precisa estudar mais a Bíblia e você precisa fazer uma escolha bastante ponderada e correta. Porque é o conhecimento bíblico que vai te levar à adoração conforme Deus prescreve e deseja. Então, a insensatez da idolatria, ela não é apenas pecaminosa, mas ela é absurda, se a gente parar para pensar. Reflita novamente sobre a insensatez de Raquel das Escrituras, lá em Gênesis, quando ela roubou o Deus do seu pai. Que Deus fraco é esse, né? Ela adorava um Deus que podia ser furtado. O nosso Deus ninguém furta, ninguém rouba. O nosso Deus ninguém leva. É Ele que nos carrega e você sabe dos dias difíceis, dos dias de choro, os dias que a lágrima vem. As situações que você passa e que ninguém sabe, mas o nosso Deus sabe. E Ele nunca vai te abandonar. E Ele tem resposta para você através das Escrituras Sagradas. Então, eu e você, nós podemos confiar. Nós podemos confiar no Deus da Bíblia. Mas nós não podemos confiar, por exemplo, no Deus que Raquel furtou, um deusinho fraco que foi roubado. Que inclusive podia ser levado embora. Imagina se isso é um Deus. Sua mente deve sempre te guardar desses falsos ídolos, dessa tolice. Isso se torna uma tolice, porque não é bíblica. Como diz Isaías, depois você lê capítulo 49, verso 9, e também 13, verso 20. Isaías ilustra de modo vívido a loucura de adorar um pedaço de madeira. É o que trata esses textos. Sobre uma parte da lenha, o idólatra cozinha o seu jantar, com a outra confecciona um Deus no qual confia para ser salvo e abençoado. A mente do idólatra é sempre iludida, não faz sentido. Se te ensinaram assim, que bom que você está nos acompanhando, porque agora a sua mente pode ser aberta através da verdade bíblica. O idólatra cria um Deus do seu agrado e de modo irracional crê que ele vai lhe trazer felicidade. Isso não é bíblico. Talvez você esteja pensando, mas claro que isso não é correto, isso chega a ser ridículo. Mas qualquer um sabe que adorar uma imagem visível como essa não é o correto. Mas o que é que isso tem a ver comigo? Você pode perguntar. Eu não me prostro diante de nenhum pedaço de madeira, de gesso ou o que quer que seja. Veja se você não deixou passar o sentido das advertências bíblicas contra a própria idolatria que nós vemos falando aqui a cada tema, semana após semana. Antes de ser transformado em ídolo, a coisa foi fabricada no entendimento humano ou na imaginação do próprio idólatra. O espírito do homem gera a própria imagem da idolatria. As suas mãos a produzem. E aí você pode se perguntar, mas como eu posso descobrir se estou adorando um Deus imaginário? Como, Cíntia, eu posso identificá-lo? E aí eu lhe faço uma pergunta. Onde está a sua felicidade? Para você identificar os seus ídolos, comece a observar os seus pensamentos, as suas fantasias que lhe prometem a felicidade. Onde você conseguir achar o seu tesouro, você vai descobrir que ali está o seu coração. Vasculha bastante ele que você vai encontrar. Sempre que adoramos ídolos, o fazemos porque estamos convencidos de que isso nos trará a felicidade. Então, onde você anda procurando a felicidade? Eu tenho um tema inteiro de uma dessas séries e fala que a felicidade você só pode encontrar na pessoa de Cristo. Dá um pulinho lá se você não ouviu ela, tá? Servir falsos deuses é irracional, porque a mente crê em uma mentira que é fabricada por mãos humanas e acredita nela e coloca a sua confiança e afeições dessa forma? Não, amada mulher. Eu preciso reafirmar para você que a sua felicidade, a minha felicidade, a felicidade de qualquer ser humano, só Deus pode proporcionar através das Sagradas Escrituras, com a intervenção do Espírito Santo de Deus. Então,
deuses feitos pela nossa imaginação, não é saudável, não é bíblico, não é correto e não vai te levar para lugar nenhum, a não ser para o caminho de uma idolatria falsa. E Deus não se agrada disso porque Deus não te criou para isso. Deus te criou para que você o adorasse. É por isso que nós evangelizamos. A função nossa não é evangelizar, a função nossa é adorar. Mas como muitas pessoas ainda não conhecem a esse Deus, então nós anunciamos a palavra, as boas novas de salvação, para que o Espírito Santo de Deus toque em seus corações e elas venham adorar esse Deus bíblico juntamente conosco. Essa é a única função, o objetivo da nossa existência. Se for para eu ter um coração que não serve ao Senhor, é melhor que eu não viva. Em vez de confeccionarmos ídolos, então, de madeira, de pedra, às vezes você não tem esses, mas você confecciona aí na sua imaginação. Cremos que a felicidade depende do preenchimento das nossas expectativas. E essas crenças atuam sempre como deuses, exatamente como se tivéssemos esculpido, como muitos assim então fazem. Então as nossas crenças a respeito das fontes de alegria, um cônjuge ou um sucesso, por exemplo, são vivenciados com frequência por nós, seres humanos, como lindas fantasias que conquistam o nosso coração. E aí, isso pode se tornar um Deus. A bênção que o próprio Deus te dá como família, trabalho, um próprio esposo, tudo isso é bênção, não é pecaminoso. Deus tem isso para nós, mas isso não deve ser servido ou servir de ídolo do nosso coração ou se tornar um Deus para nós. Paulo instruiu os coríntios dizendo, levaram cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Nós temos que permanecer vigilantes sempre e julgar todos os pensamentos baseados nas Escrituras. Ou seja, por que eu estou pensando isso? Eu estou pensando isso por isso e por isso. Você tem que ficar conversando sozinha, né? Ainda que alguns achem que você é um pouquinho doida. Aí você volta a pergunta e diz assim, mas isso é bíblico? Sim. Tá, então eu posso continuar. Você está falando consigo mesmo. Ou então, mas isso não é bíblico? Não. Então por que eu estou perdendo meu tempo com isso? Precisamos discernir se estamos crendo na verdade ou em uma mentira. Estamos nos iludindo muitas vezes. Falsos deuses vai sempre gerar desobediência. A luta contra a idolatria e o engano não foi através da minha vida e da sua vida. Começou lá desde Eva, desde o princípio. E persiste até os dias de hoje. Por isso que nós precisamos vigiar, cuidar o nosso coração. E eu já falei para vocês que o coração, mente, interior, é tudo a mesma coisa. Toda vez que nós pecamos, certamente é porque nós estamos enganados. Pecamos porque acreditamos que obteremos alguma felicidade. Quando você se envolve com várias coisas ilícitas, é porque você acha que ali você vai ser feliz. E isso acaba sendo pecaminoso, isso acaba se tornando muitas vezes um ídolo do seu coração. E nesse momento em que as nossas ideias de felicidade se tornam muitas vezes o nosso Deus, precisa ser deixado de lado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. É idólatra tornar os nossos pensamentos mais importantes do que a alegria de obedecer a Deus. E tem gente que se justifica com a própria Bíblia, porque blinda o coração, porque é enganoso o nosso coração, porque é desesperadamente corrupto. E muitas vezes, ao invés de você assumir as suas debilidades, os seus erros, você fica se justificando. Mas eu só fiz isso porque fulano fez isso primeiro. E aí assim a gente nunca vai crescer. Por isso que o papel da sua mente deve guardá-lo de toda idolatria. É algo fundamental. Que a sua mente tenha o conhecimento bíblico a ponto de praticar no seu dia a dia. O seu papel aí na mente deve filtrar e julgar cada pensamento, especialmente aqueles que são influenciados por uma imaginação que não é bíblica. Lembre-se das palavras de Paulo a Coríntios. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo.
Então o meu pensamento e o seu deve ser levado à obediência a Cristo. E nós só podemos obedecer com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Pela fé, minha querida mulher, você pode começar a arrancar, assim, os ídolos do seu coração. Você pode começar a se avaliar mais. Você pode fazer uma autoavaliação. Estamos vivenciando um momento maravilhoso, né? Chegando o final do ano, chegando o Natal, vésperas de Natal. Que tal você refletir um pouco sobre a sua vida? Não há como você fazer pelas suas próprias forças. Você precisa orar, pedir ao Senhor que lhe perdoe de seus maus caminhos, da sua ignorância bíblica, da sua ignorância mental, que a sua mente esteja voltada, esteja cativa à própria palavra de Deus, para que a sua vida seja uma vida que agrade ao Senhor. Somente com o poder do Espírito Santo, eu e você poderemos nos aperfeiçoar na adoração inteiramente dedicada ao Senhor, ao Deus vivo, e destruir todo e qualquer ídolo do coração que porventura exista. E você não pode chegar no final desse estudo e dizer assim: Cíntia, mas eu não tenho nenhum ídolo do coração. Não se deixe iludir, não se deixe enganar. Vasculhe mais um pouco, seja humilde, confesse ao Senhor, você vai ver que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E que o meu coração, o seu coração pode estar tão entulhado com tantos outros postes ídolos, que o nosso Deus, apesar da gente ter uma linguagem cristã, está totalmente longe. Nós não estamos adorando ao nosso Deus vivo e verdadeiro, ao nosso Deus santo, ao nosso Deus onipresente, onipotente, onisciente, ao nosso Deus que é amoroso, mas que também é justo. Nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, nós precisamos saber quem é o nosso Deus, para que de fato consigamos adorá-lo como Ele de fato deseja. E o nosso desejo mais sincero é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, queime, arda no seu coração, para que nós possamos conhecer esse Deus maravilhoso e adorá-lo conforme Ele merece ser adorado. E isso somente será possível pela graça de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar alguns abracinhos especiais. Primeiro eu gostaria de deixar um abraço especial para todos os pastores presbiterianos que nos ouvem. São muitos. O nome do programa é Tarde das Mulheres, mas nós temos vários homens que nos acompanham, dentre eles vários pastores. Então, querido pastor presbiteriano, agora no dia 17 de dezembro, no calendário presbiteriano, nós comemoramos o dia do pastor presbiteriano. Por que, Cíntia, nesse dia? Porque foi o dia em que o primeiro pastor presbiteriano foi ordenado ao Sagrado Ministério. Você sabe quem ele era? José Manuel da Conceição. Recebe o nome de um dos nossos seminários aí em São Paulo. Aliás, um abracinho para as esposas dos seminaristas desse nosso amado seminário e dos vários outros seminários, inclusive do nosso centro de estudos aqui, o CETERGS, aqui também em Canoas, né? Então, 17 de dezembro comemora-se o dia do pastor presbiteriano por essa questão. Foi o dia em que ele foi ordenado. E o JMC, o José Manuel da Conceição, que é o nome dele, era um ex-padre que se converteu e se tornou o primeiro pastor presbiteriano ordenado aqui no nosso amado Brasil. Por isso, no dia 17 de dezembro, nós comemoramos o dia do pastor. Como somos felizes, como temos apreço, respeito por cada um de vocês. Como os admiramos, e o nosso desejo é que nós sejamos auxiliadoras idôneas, que nós possamos ser tão alimentados como de fato somos em nossas igrejas, e que esse alimento que vem do próprio Deus, sermões bem elaborados, não sermões, digamos assim, com vocabulários difíceis, não é disso que nós estamos falando, mas com fidelidade nas Sagradas Escrituras. Nosso desejo é que nós possamos ser as mães de oração de vocês, possamos ser as auxiliadoras, que nenhuma de nós venha lhes dar trabalho, pelo contrário, possamos juntos levar o Sagrado Ministério através das boas novas de salvação. Muito obrigado por serem os nossos líderes espirituais. Vocês têm apreço, o nosso respeito, e nós pedimos ao Senhor que lhes sustente, juntamente com suas famílias pastorais, para que continue essa obra que é árdua, mas que certamente o galardão lhes espera. Então, feliz dia do pastor presbiteriano.
Queria deixar mais alguns abracinhos. Abracinho então para Dona Helenice, a mãe do meu querido aluno Ricardo, né? A sogra da nossa querida Marília, que sempre nos acompanha. Minha querida, que Deus continue abençoando sua vida, lhe fortalecendo e fazendo da senhora cada vez mais uma serva do Senhor, dedicada. Também um abracinho para Rosângela, que representa aí a nossa SAF de Pissarreira. Eu tô com saudade de dar um pulinho aí, viu, Rosângela? Juntamente com a Sinara e todas essas queridas aí, nosso seminário presbiteriano aí em Teresina, né? Uma região maravilhosa, já estive aí algumas vezes. Tô com saudade de dar um pulinho aí até vocês. Nossa amada Neide, esposa do pastor também em São Francisco do Sul, na região linda aí, não é? Linda, linda aí de Santa Catarina. Que Deus continue abençoando sua vida, Neide. A Cristiane da IPB Rio Parnaíba, aí de Minas Gerais, juntamente com todas as outras mineiras, mulheres mineiras que nos acompanham. A Nara e a Beth, especialmente aí de Guaíba, nossas irmãs da Assembleia de Deus. Temos muitas irmãs da Assembleia de Deus, muitas queridas da Igreja Batista também que nos acompanham. Um abracinho especial para cada uma de vocês. Vocês são muito bem-vindas no nosso meio. A Débora, também da nossa amada igreja aí, Redenção Jacobina, não é, Débora? Deixou um comentário muito legal aí no estudo passado. Que Deus continue abençoando sua vida, querida. A Kátia, a Noélia, a Dona Cotinha e todas as meninas aí da região do Senhor do Bonfim, Campo Formoso, minha amada cidade. Que Deus abençoe cada uma de vocês, queridas. As meninas ali, a Elisete, a Jane, a Cirlei, todas da região norte. Um forte abraço para cada uma de vocês também. E alguns aniversariantes que não poderiam ficar de fora. Nossa querida Cleusa, aqui da nossa igreja de Canoas, que fez recentemente aniversário, que está sempre conosco. Cleusinha querida, Deus continue abençoando sua vida, sua amada família, que Ele lhe fortaleça cada vez mais, tá bom? A minha cunhada Mônica também, né? Que recentemente fez aniversário, também agora, dia 9 de dezembro, alguns dias atrás, aí em Jacobina. Que Deus continue abençoando sua vida, Mônica. Espero dentro em breve dar um abraço presencial em você e que Deus fortaleça cada vez mais sua vida. E um feliz aniversário, muito, muito, muito mais que especial. Ó, o coração para o meu amado esposo, meu querido Dani, meu amado pastor Daniel Alves. Que alegria, que privilégio Deus me deu de poder conviver contigo. É o seu aniversário e quem mais ganhou o presente? Fui eu. Obrigada por ser esse pai maravilhoso, os nossos 3 filhos. Obrigada por ser esse pastor tão dedicado. Você sabe que você é o meu pastor, né? Eu lhe ensinei o básico no início ali da sua conversão. Mostrei coisas pequenas, mas suficientes para que Deus abrisse seus olhos e pudesse lhe converter sobre a Bíblia. E hoje você me ensina coisas profundas, maravilhosas sobre as Sagradas Escrituras. Não tem palavras para lhe agradecer. Como esposo, é sempre dedicado, carinhoso, amoroso. Louvado seja Deus por sua vida, viu, Daninho? Aliás, meninas, do programa da Tarde das Mulheres, ele é o que de fato está comigo do início ao fim, é que ajuda na edição dos estudos, é que é o meu diretor aqui dos estudos, né? É para quem eu recorro com os textos bíblicos, com os estudos, eu consulto antes de trazer qualquer tipo de conhecimento bíblico para vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Ele nos dê muitos anos de vida juntinhos, para juntos servirmos ao nosso Deus, até que Ele nos chame. Feliz aniversário, eu te amo, recebo um abraço carinhoso de toda a nossa família. Deus te abençoe.